Olá, chaminhos! Márcio Gomes aqui e esse é o canal Ciências em Sintonia, tá certo? Nessa aula 2, nós vamos estudar resultante de vetores, só de uma maneira diferente, pelo processo analítico. Vem comigo! Nesse processo analítico, nós vamos trabalhar a matemática em si de vetores. Para isso, nós vamos apresentar aqui uma regra, essa regra é uma regra, na verdade, matemática, chamada Lei dos Cossenos, tá bom? A Lei dos Cossenos. Na verdade, eu costumo dizer que essa expressão matemática é derivada da Lei dos Cossenos, tá ok? Vejamos bem, essa Lei dos Cossenos nos apresenta aqui, quando eu tenho dois vetores V1 e V2, formando um ângulo entre si, tá certo? E a partir desse ângulo entre si, nós vamos calcular a resultante desses dois vetores, né? No caso aqui, lembrando que nós estamos trabalhando ainda o vetor soma, tá bom, gente? Então, a resultante desses dois vetores em função de um ângulo alfa qualquer é calculada pela seguinte expressão: resultante ao quadrado é igual ao vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado mais 2 vezes V1, V2, que multiplica o cosseno de alfa, tá certo? Lembrando mais uma vez, essa lei é derivada da lei dos cossenos que a gente estuda em geometria, tá bom, gente? Então vejamos algumas aplicações que poderiam atribuir essa questão da lei. Vejamos bem. Então vejamos bem como é que poderia ser utilizado, né, essa relação de resultante de vetores a partir de um ângulo qualquer. Bom, gente, é verdade que essa regra, tá certo? Essa lei dos cossenos que a gente vai trabalhar resultante desses dois vetores, é necessário, acima de tudo, que a gente tenha um embasamento matemático da função cosseno de alguns ângulos. Na verdade, o cosseno de alguns ângulos, né? Entre eles o 30, o 45, o 60, 120, 90 graus, tá bom? É necessário a gente saber isso daí. Então, anota essa super dica, tá certo? Que eu vou colocar para vocês quando nós temos alguns ângulos bem particulares. Vamos aqui para cá. Primeira dica é o seguinte, se você pegar um ângulo cujo ângulo entre os dois vetores, tá certo? Seja um ângulo, por exemplo, de 90 graus, ok? Quem é que seria a resultante desses dois vetores quando a gente trabalha um ângulo de 90 graus? Digamos nessa situação que os dois vetores sejam iguais, tá bom? Eu tenho aqui dois vetores iguais, né? Vamos chamar esses dois vetores aqui simplesmente de quê? De F. Esse vetor vou chamar de F. E esse vetor também vou chamar de quê? De F. Então, quem seria a resultante desses dois vetores quando o ângulo entre eles seria, no caso, 90 graus, tá bom? Se nós traçarmos aqui a regra do paralelogramo, a partir da extremidade do primeiro vetor, você traça uma paralela ao segundo vetor, e a partir da extremidade do segundo vetor, você traça uma paralela ao primeiro, tá certo? E na intersecção desses dois vetores, nós trabalhamos o quê? O nosso vetor resultante. Então, se nós trabalharmos aqui a nossa resultante para um ângulo, no caso de 90 graus, quem seria a nossa resultante? A nossa resultante ao quadrado, ela seria igual a quem? Ela seria F ao quadrado mais quem? Mais F ao quadrado, tá certo? Ei, professor, mas isso aqui é o clássico teorema de Pitágoras? Exatamente. Mas, professor, por que isso acontece? Bem simples. A relação que nós temos aí dos vetores, quando o cosseno de 90, vamos lá, quanto é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. Se o cosseno de 90 é zero, a nossa expressão ela fica reduzida simplesmente ao próprio teorema de quê? De Pitágoras. Então, nesse caso aqui, quem é que passa a ser a nossa resultante? A nossa resultante será quem? Será raiz quadrada de quem? De F ao quadrado mais quem? Mais F ao quadrado. Olha que interessante. Se essa resultante é a raiz quadrada de F ao quadrado mais F ao quadrado, essa resultante, ela seria quem?
ela seria raiz quadrada de quem? De 2f ao quadrado. Se a nossa resultante é raiz de 2f ao quadrado, quem seria a nossa resultante, gente? A nossa resultante seria f raiz quadrada de 2. Então, a partir desse momento, para facilitar a tua vida, se dois vetores são iguais e o ângulo entre eles é de 90 graus, quem será a resultante desses vetores? Sempre será o valor do vetor multiplicado pela raiz de 2. Então, professor, se cada força dessa, digamos, vai medir 10 newtons, se cada força dessa vai medir 10 newtons, a nossa resultante seria quanto? 10 raiz de 2, tá certo? Esse é o nosso primeiro caso. Vamos agora para o segundo? Gente, nessa segunda situação, tá bom? Nesse segundo exemplo aqui, da resultante de vetores a partir da lei dos cossenos. Ainda dando aquela dica quando os vetores são o quê? Iguais. Então, nós temos aqui dois vetores iguais, né? Novamente, eu estou chamando os dois vetores de f, só que agora o ângulo formado entre eles é um ângulo de 60 graus. Perceba que a primeira dica que eu dei para vocês foi quando o ângulo era de 90 graus, tá bom? Vai gravando esses ângulos. Então, para esse ângulo de 60 graus, vamos jogar aqui a nossa lei dos cossenos e calcular a nossa resultante, ok? Então, vamos lá. A nossa resultante aqui, como é que vai ser, professor? A nossa resultante aqui, eu digo ao quadrado, vai ser quem? O quadrado do primeiro vetor mais o quadrado do segundo vetor. Os dois vetores eu estou chamando de f. Então, vai ser quem? Vai ser f ao quadrado mais quem? F ao quadrado. Isso que? Duas vezes o produto do primeiro vetor pelo segundo vetor. Então, isso aqui vai ser duas vezes quem? F multiplicado por f. Multiplicado pelo cosseno de quem, gente? De 60 graus. Olha que interessante isso daí, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa operaçãozinha matemática aqui e simplificar o que der para simplificar. Então vamos lá. A nossa resultante ao quadrado, ela vai ser igual a quem? F ao quadrado mais f ao quadrado. F ao quadrado mais f ao quadrado, nós temos 2f's ao quadrado, ok? Mais quem? Mais 2f ao quadrado vezes o cosseno de quem? De 60. Gente, quanto é o cosseno de 60? Igual ao seno de 30, que é igual a quem? A 1 meio. Tá certo, gente? Cancelando aqui, ó, 2 com 2, olha o que que nós temos aqui? 2f ao quadrado mais f ao quadrado. Então, 2f ao quadrado mais f ao quadrado, nós teremos o que, pessoal? 3f ao quadrado. Então, se a nossa resultante ao quadrado é 3f ao quadrado, tirando aqui a raiz quadrada, né? No caso de 3f2, a nossa resultante vetorial, ela vai ser igual a quem, gente? A f raiz quadrada de 3. F raiz quadrada de 3. Então, finalizando essa segunda dica, quando dois vetores são iguais e o ângulo é de 60 graus, quem seria a nossa resultante? F raiz de 3. Então, aquela situação, se dois vetores medem 10 newtons cada um, né? Eu quero saber a resultante entre eles quando o ângulo é de 60 graus. Quem seria essa nossa resultante? É simplesmente o vetor, que mediria, no caso, 10 newtons, vezes quem? A raiz quadrada de 3. Acompanhe aí a nossa terceira situação, o nosso terceiro exemplo. Nessa terceira situação, nós temos um ângulo bem diferente. O ângulo de 120 graus, tá certo? Mas ainda mantendo os vetores de mesmo modo, ou seja, os vetores sendo o mesmo valor. No caso aqui, nós temos novamente dois vetores que eu estou chamando de f, só que o ângulo formado entre esses dois vetores seria um ângulo de 120 graus. Então vejamos como é que seria essa condição agora. Vamos lá? Bora! Calculando a resultante desses dois vetores, o que é que você vai ter? Você vai ter vetor 1 ao quadrado, você escreve novamente f ao quadrado, mais quem? Mais f, né? Ao quadrado,
mais o quê? 2 vezes f multiplicado por f multiplicado pelo cosseno de quanto? De 120 graus. Lembrando que a gente vai ter que recordar quanto é que mede esse cosseno. Então vamos lá. A nossa resultante ao quadrado, ela será igual a f2 mais f2 seria quanto? Seria 2f2 mais 2f2 vezes o cosseno de 120. Quanto é o cosseno de 120? Menos 1/2, tá bom? Lembrando aí que o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, mas como ele está no segundo quadrante, ele recebe sinalzinho negativo, tá bom? Então vamos lá. Cancelando 2 com 2, percebam, gente, que aqui não sobra mais f2. Tá sobrando quanto? Menos f2. Então, quando eu pego 2f2 menos f2, sobra quanto? f2. Então, a nossa resultante ao quadrado vai ser igual a quem? A f2. Tirando a raiz quadrada, gente, de f2, a nossa resultante é apenas quem, turma? F. Olha que coisa legal, Xambinho. A nossa resultante é o próprio vetor. Então, professor, eu não preciso fazer cálculo nenhum, desde que os dois vetores sejam iguais. Qual foi a primeira dica que a gente colocou? Quando o ângulo é de 90 graus e os dois vetores são iguais, a nossa resultante é quanto? F raiz de 2. Quando os dois vetores são iguais e o ângulo é de 60 graus, a nossa resultante é quanto? F raiz de 3. E quando o ângulo é de 120 graus, não dá trabalho nenhum. A nossa resultante é o próprio vetor, ou seja, é igual a quem? A f, tá certo? Então, observe mais dicas de como é que a gente vai determinar essa resultante através da lei dos cossenos. Então, pessoal, vamos ver aqui alguns casos particulares, tá bom? A partir da regra do paralelogramo e da lei dos cossenos, lógico, né? Que a gente está trabalhando o processo analítico, fazendo a continha, como se diz. Então, o que é que acontece quando nós temos vetores de mesma direção e mesmo sentido? Esses dois vetores apresentam ângulos entre si igual a quanto? A 0 grau. É a situação, por exemplo, que você tem um rapaz, né, em uma canoa, e essa canoa está no mesmo sentido de quem? Da correnteza. Então, para essa situação, quem seria o nosso vetor resultante? O nosso vetor resultante, se os dois vetores têm um ângulo de 0 grau entre si e os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, nós dizemos apenas que o nosso vetor resultante seria a soma dos dois vetores. No exemplo mostrado, seria a soma de quem? Seria a soma da velocidade da canoa mais a velocidade de quem? Da correnteza, tá certo? Mais um caso particular que a gente possa mostrar. Vetores que têm a mesma direção e sentidos contrários. No caso, vetores que têm a mesma direção e sentidos contrários, eles formam entre si um ângulo de 180 graus. Como é que a gente poderia colocar uma situação? Perceba. Aqui nós temos uma cegonha, tá certo? Essa cegonha, ela tem uma velocidade vetorial que eu estou representando na direção horizontal e o sentido para a direita, e a velocidade do vento contrária, né, ao movimento de quem? Dessa cegonha. Então, o que nós temos aí? Nós temos dois vetores que têm a mesma direção, porque a direção, no caso, é horizontal, e sentidos contrários. Portanto, a nossa velocidade resultante, ela seria a velocidade de quem? Da cegonha menos a velocidade do vento, tá certo? Então, quando os dois vetores têm a mesma direção em sentidos contrários, a gente faz simplesmente o que, moçada? Subtrair esses dois vetores, tá certo? Então, gente, para encerrar, tá certo, a nossa aula, quero que vocês observem situações para que a gente tenha uma resultante máxima e uma resultante mínima de vetores. É bem interessante. A resultante máxima de vetores irá ocorrer quando esses dois vetores têm o mesmo sentido. Então, portanto, a resultante máxima seria V1 mais V2. E a resultante mínima
de dois vetores acontecerá quando eles tiverem sentidos o quê? Opostos. Então nós temos aqui o módulo de quem? Da diferença desses dois vetores. E diferença de vetores é o tema de nossa próxima aula. Então, gente, essa aula, a aula 2, foi o cálculo da resultante de vetores pelo processo, tá certo? O processo que a gente chama de processo analítico, tá? O cálculo matemático realmente assim. Na nossa terceira aula, a gente tem um encontro especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre subtração vetorial. O que seria diferença de vetores? Qual é a condição para realmente você ter uma diferença de dois vetores? Até o próximo encontro.